Ora, boa noite, Sr. Tiago. Deixa-me pôr. Olá. Era assim que o Hume tratava o Locke, não é? O Sr. Locke. Sr. Lembras? Locke, sim. Eu acho que hoje estive a ver estive a ouvir uma coisa sobre o David Hume e acho que ele era muito respeitador e muito amigável. Acho que sim, acho que era muito Não cordial. é? Nos escritos ele é completamente devastador. É uma trituradora. Não é? É um rolo compressor, não é? Tipo, que Vai tudo abaixo com ele, vai vai tudo tudo abaixo. abaixo. Mas acho que na vida social era uma pessoa super afável e dava-se com toda a gente. Ia à missa, Sim, acho que ia à missa, apesar de ia à ser missa agnóstico, não é? para se manter na comunidade e para se Sim. relações amistosas com a. Opa, acho um ótimo princípio. Acho um ótimo princípio. Opa, eu sou Sim, ateu a caminhar para o agnóstico é, e por esta lógica, ou por este ritmo, vou chegar a crente. Não tarda nada. exato, é crente fanático. Não, mas pelo menos um agnóstico deísta já me aproximei um bocadinho mais. Eu já não sou tão Sim. ateu. Se calhar é uma Opa, assim, posição mais olha, dogmática, não é? O ateísmo. E então eu tá, também sim. casei pelo catolicismo e batizei os meus Sim. filhos também, exatamente pelo mesmo princípio do David Hume, para me dar bem com as Eu pessoas à confesso minha que, volta. ok, não, sabes, eu estou a dizer, porque perguntaram-lhe uma pergunta engraçada. Perguntaram a um estudioso, David Hume, se o David. Porque agora por acaso não está nem tanto, não se está a passar tanto isso, mas há uns anos atrás, sei lá, aos 5, 6 anos atrás, surgiu uma certa moda de um certo ateísmo militante protagonizado por pessoas como o Sam Harris, Sim, como a Patrícia os Faria. quatro cavaleiros do Apocalipse, não é? Sim. Exato, exatamente. E eles de vez em quando citam Sim. David Hume. Pronto. E perguntaram a esse estudioso David Hume se acha que David Hume, o próprio David Hume, se fizesse uma viagem no tempo e se conhecesse os Cavaleiros do Apocalipse, se alinhava E com ele eles. disse que não, não é? Ele disse que não, Claro. não, disse que aquela militância e Sim. aquele estilo mais truculento e mais, sei lá, às vezes mais violento e mais confrontacional desses quatro cavaleiros, não tinha a ver com o David Hume social. O Sim, até David porque Hume, eles fazem uma crítica a um Deus que é quase um boneco de palha, não é? Aquele Deus do Antigo Testamento e o Deus teísta, e há concepções de Deus muito mais interessantes, como por exemplo a do Deus de Spinoza, que até há pouco tempo Spinoza. falamos, não é? E é muito Sim. difícil não ser ateu em relação ao Deus de Spinoza, não é? Ou outras concepções mais Pois, universalistas de Deus, não é? Ou de um sim. Deus menos pessoal, pelo menos. Sim, e também pela própria atitude de David Hume. Sim, Imagina, mesmo que por hipótese, que não é o caso, acho eu, mesmo que concebamos a ideia de que o David Hume era ateu, pronto, que eu acho que não era, eu acho que o David Hume é mais agnóstico do que ateu, acho que ele pronto. ficou chocado uma vez quando descobriu numa reunião em Paris que estava rodeado de ateus. Portanto, isso era essa É. posição demasiado dogmática, e ele era sobretudo um cético moderado, não é? Acho que meteu-lhe um bocado de impressão. Pois, eu diria, mas ok, mas mesmo que por hipótese fosse, a atitude de David Hume nunca seria a atitude dos Cavaleiros do Apocalipse. Do A Harrison, do atitude, Richards, assim, do Dawkins, não é? E falta o um, não é? Dawkins e O Sam Harris. sim, o Sam Harris, o Hitchens, o O Dawkins Dawkins, e o Fogo. Está-me a faltar algum. o Sam Harris, o Peraí. Hitchens, o O Sam Dawkins, Harris, o Hitchens, o Dawkins e quem mais? falta um. Bem, não interessa. Depois Já me vemos esqueci, isso. mas são quatro. Pá, são quatro, eu tenho aqui o Google a escassos centímetros, mas não apetece ir lá buscar, depois vemos isso. Olha, depois vemos. Tá bem. Olha, sim, mas essa posição Já assim, sei, Daniel Dennett. o Dennett, Daniel Dennett. bonacheirona do David Hume, é muito interessante, acho que ele até deixou de publicar os escritos dele de crítica à religião, foram publicados só postumamente, exatamente Postumamente, para não sim. criar demasiadas
tensões com os seus próprios amigos, sabe? Se calhar era demasiado na altura, não é? Era demasiado. Porque mandar a ciência abaixo ou mandar a metafísica abaixo é uma coisa. Agora mandar a religião abaixo, percebes? Pois. Mas eu acho que... Para quem a religião era um fundamento tão importante da sua vida, não é? Se calhar era complicado e ele preferiu deixar isso para depois da morte. Ou depois da vida. Depois da vida, depois da morte. Exato, pronto. Ok, mas se calhar vamos ao nosso tema. É isso. Hoje era da liberdade e da necessidade, secção 8. Exato. Não é? Secção 8, sim. Que está encadeada com a secção 7. Que é aquela que gastamos uma série de tempo no último podcast, não foi? Exato, sim. Eu preparei um pequeno esquema. Boa, temos é que só explicar para quem não está a ver no YouTube, não é? Sim. Eu vou explicar tudo porque é simplesmente, tu vais ver que o esquema não diz praticamente nada. Boa. Pronto, sim, simplesmente uma palavra para cada, por isso sem o explicar também não se percebe nada disto. Pronto, eu pus aqui, eu coloquei isto em 10 passos para explicar a ideia do David Hume sobre este problema. Pronto, e qual é o problema? O problema é um problema que ainda hoje é debatido, que é o problema da liberdade humana, pronto, ou o problema de livre-arbítrio, que é um problema filosófico por excelência, que ele chama-lhe a questão mais litigiosa da metafísica. Uhum. Ele num passo mais à frente diz que a questão do livre-arbítrio é a questão mais litigiosa da metafísica, e a metafísica é a ciência mais litigiosa, não é? Pronto, exato. Então é o mesmo, o mais litigioso, o mais litigioso. Mais difícil, exato, o mais litigioso da área mais litigiosa. De todas as áreas litigiosas. Exato, é a suma litigiosidade. Não sei se esta palavra existe. E não sei se consigo dizer outra vez. Litigiosidade, muito bom. Extrema litigiosidade. Exato, é um problema extremamente litigioso. Exato. E em que é que consiste então esse problema do livre-arbítrio? Digamos que o problema do livre-arbítrio pode formar-se desta maneira. Todos nós sentimos que temos liberdade, não é? Ou a liberdade, pelo menos a nível de senso comum, é algo que nós damos por adquirido e também é erigido em âmbitos, se quiseres, mais alargados, como o âmbito político, o âmbito social, ou o âmbito, sei lá, da sociedade em geral e na visão que temos do mundo como um valor. Pronto. A liberdade, não é? Até aparece os três grandes valores da Revolução Francesa, não é? Liberdade, fraternidade, igualdade. Pronto, temos a liberdade como algo que é intrínseco ao ser humano, que é adquirido, no senso comum, pelo menos, e que, de alguma forma, nós acarinhamos como se fosse algo que define a própria natureza humana. Pronto. Mas aqui parece-me que ele está a falar, o tal problema mais litigioso é de um tipo de liberdade que é a liberdade da vontade, não é? O livre-arbítrio, não é? Isso já faz parte, digamos, da solução que ele vai tentar dar a esse problema, não é? Digamos que o problema, eu estou a expressar de uma maneira muito geral, mas vamos falar eu estou a tentar dizer assim, porque é que isto interessa, não é? Porque é que os filósofos, ou porque é que isto de repente pode colidir com as nossas crenças mais basilares do senso comum? E a ideia é um bocado esta: nós temos a crença que somos livres, e isso de alguma forma orienta a maneira de nós agirmos e a maneira de nos pensarmos a nós próprios. No entanto, a visão científica do mundo, ou se quiser, uma certa visão científica do mundo, ou uma certa visão do mundo, diz-nos que as coisas são pré-determinadas por leis físicas. Tiago, deixa-me só ir completando à medida que vais preenchendo o problema do livre-arbítrio, não é? Primeiro, eu acho que a tradução para livre-arbítrio, não sei, se calhar quando foi traduzida a primeira vez usava-se bastante o livre-arbítrio. Hoje em dia dizemos aos nossos alunos livre-arbítrio e é um palavrão para eles. O termo em inglês é o free will. Eu acho que não é errado, não é errado traduzirmos por vontade livre, não é? Vontade livre, sim. É vontade livre, ok. E tem esse problema que nós sentimos que temos uma vontade livre, não é? Portanto há essa questão do sentimento pessoal de que eu sinto que
levanto o braço e fui eu que quis levantar o braço, ele não se levantou sozinho, não é? Mas depois há um outro ponto que e vamos falar dele a seguir, mas se calhar importa sublinhar aqui, que é o da responsabilidade moral. Exatamente porque temos vontade livre, nós somos responsáveis por, ao levantar o meu braço, eu acionar uma alavanca e matar alguém. Não é? Porque se eu não tivesse essa vontade livre, esse livre-arbítrio, mas vou-lhe chamar vontade livre, acho mais interessante, e mais próximo dos termos que usamos, não seríamos moralmente responsáveis. Correto? Portanto, este é que é o problema do livre-arbítrio, não é? Exatamente, é um ponto interessante, porque eu estava a dizer que a liberdade faz parte da maneira que nós nos vemos, mas uma maneira, uma consequência disso, é o que tu acabaste de dizer, nós também julgámos-nos responsáveis pelos nossos atos. Pronto. E será um pouco difícil percebermos a nós próprios como responsáveis pelos nossos atos e responsabilizar os outros pelos atos deles, não é? Se não considerarmos ao mesmo tempo que as pessoas são livres. Boa. Até aqui pacífico, não é? Até aqui pacífico. Agora, como é que isto é um problema, não é? Pronto, isto é um problema no sentido em que há uma certa visão do mundo que nos diz que as coisas que acontecem no mundo, pronto, são pré-determinadas por leis naturais. Pronto. E, sei lá, já falámos sobre isso, lá, se eu deixar cair esta caneta, não é? Ela vai necessariamente cair, não é? Porque existe uma lei, a lei da gravidade, que assim obriga a caneta a agir desta maneira. Pronto, nós podemos estender isto a qualquer evento natural, não é? E isso faz parte da nossa visão do mundo normal. Não é só canetas a cair, são os carros que andam, é o computador que liga, sei lá, é a luz que acende, tudo o que nós, sei lá, são quando nós vemos a natureza, qualquer fenómeno natural pode ser explicado e é crescentemente explicado segundo leis naturais, não é? Qualquer coisa que nós... Mesmo nos animais, por exemplo, uma abelha vai colocar o seu pólen na colmeia e as outras abelhas fazem o mel, não dizemos que elas são livres a fazer o mel, elas estão determinadas por leis naturais para fazer o mel. Exatamente. Exato, pronto. Exatamente, tudo pronto. Agora, mas o problema é este, se assim for, se tudo for determinado por leis naturais, não é? Pré-estabelecidas, e se o ser humano se inserir dentro dessa dinâmica natural, isto é, se o ser humano não for mais, vamos falar assim, do que um elemento entre tantos outros da natureza, e o ser humano estará sujeito, supostamente, às leis naturais que afetam tudo o que existe. Pronto. Mas se assim for, a pergunta surge. É possível conciliar essa visão de que o ser humano está determinado, como todas as outras coisas do mundo, por leis naturais, não é? Com a visão de que somos livres? Pronto. Se formos como uma abelha, não é? Se formos como uma abelha, ou como um eucalipto, a tirar água do chão, ou o que seja, Exatamente. Se há uma explicação para nós e para e para aquilo que somos, vinda dessa tal imagem do mundo que é a ciência, ou vinda dessa explicação do mundo que é a ciência, nós, se estamos aí inseridos, isso é um problema para a nossa liberdade, porque parece que estamos também causalmente determinados como a abelha e como o eucalipto e por aí fora, não é? Exatamente, é isso, é esse o problema do livre-arbítrio, é isso. É como é que o problema do livre-arbítrio resume-se a isso, como se pode conciliar uma visão, a visão de que nós somos livres e responsáveis, pronto, com a visão do mundo sujeito a leis naturais pré-estabelecidas. Pronto. O problema do livre-arbítrio, no fundo, é isto, é como é que se concilia a responsabilidade, a liberdade, pronto, a responsabilidade já é já faz parte, digamos, do domínio da liberdade, com esta visão naturalista, ou esta visão... Então há aqui três hipóteses. Ou não somos livres, ou fazemos parte desse mundo causalmente ligado com as abelhas e os eucaliptos e não somos livres, ou somos uma exceção qualquer, não é? Somos uma exceção a essa natureza, e de alguma forma essas relações causais fisicamente determinadas em nós não se aplicam,
mas aí teríamos que arranjar uma explicação qualquer para isso. Exato. Ou Exatamente. então é possível estarmos dentro Uhum. desse plano determinístico da natureza e ainda assim sermos livres, não é? Exato, Só há exato. estas É três isso. opções, não é? Sim, sim, sim. A primeira é a visão incompatibilista, que é dizer que nós não somos livres, dizer que nós não é compatível a liberdade com o determinismo aqui entendido como o conjunto, a pensar a natureza sujeita a leis pré-estabelecidas. Pronto. A segunda é a posição libertista, ou Acho que a tradução deve é ser assim que libertista se mesmo. chama. Acho que a tradução é Liberti- libertista. Acho que a sim. libertista, que nos diz realmente somos uma exceção a essa dinâmica causal. Pronto. Em E a inglês terceira é libertarianism. Acho que é libertarianism. libertarianism. Pronto, ok, olha, Libertista? Sim. é o Ou será estamos isso. determinados, ou somos de alguma forma livres dessa cadeia causal, não é? Exato, essa cadeia causal. E no fundo, e na terceira hipótese, é a chamada hipótese compatibilista, que é que quer os melhores dos dois mundos, quer manter a visão do ser humano enquanto ser livre e também a visão do mundo sujeito às leis da natureza e o ser humano inserido também nesse mundo e também ele sujeito às leis da natureza. Pronto. Tiago, deixa-me só que eu tenho uma regra, quando eu ouço 3 ismos seguidos, eu tenho que logo sacar dos exemplos, senão quem não está dentro destes conceitos perde-se logo. Deixa-me ver aqui, se aceitas este exemplo. Eu levanto o braço, ok? Eu escolhi levantar o braço para te exemplificar agora alguma coisa, não é? Exato, exato. Portanto, a causa mais próxima, vamos simplificar aqui muitas coisas, a causa mais próxima de eu ter levantado o braço é eu querer levantar o braço. Sim, portanto, eu tive vontade de levantar o braço e de alguma forma isso deu uma informação ao meu cérebro que passou do meu cérebro para a minha mão e ele levantou o braço. Se essa minha vontade foi livre, né, fora das leis causais da natureza, então aí é a tal posição libertarianista ou libertista, ou seja, em que eu de alguma forma essa minha vontade saiu das leis causais da natureza, eu sou livre. E aqui vamos para a hipótese determinista, então, se eu levantei o braço causado por essa minha vontade, mas essa minha vontade foi por sua vez causada por algo no meu exterior, à minha volta, que por sua vez foi causado por outra coisa, e então aí podemos retomar a cadeia até há 1 ano, há 2 anos, até há 100 anos, até ao Big Bang. Não é? Se o universo está causalmente fechado, as primeiras ligações entre a matéria causaram todas as ligações daí para a frente, portanto causaram aquelas que influenciaram a minha vontade, que influenciou o meu cérebro, que influenciou a minha mão. Exatamente. Seja, portanto, esta é a visão determinista. Aqui no meio, e é difícil aqui dar um exemplo, não é? Mas se calhar o Hume vai nos ajudar. Vamos ver, exato. Não é? É uma terceira opção, uma terceira via, a via do meio, em que apesar de eu estar causalmente determinado, desde o Big Bang, pronto, vamos a isso, eu ainda assim sou consigo livre. ser livre, não é? Exato, é isso. Okay. Então vou retomar aqui o coiso. Pronto. Pronto, vamos lá ver. Nós com este preâmbulo, acho que já dissemos muita coisa daquilo que eu vou dizer agora. Pronto, por isso, de alguma forma, também já desvendámos muito daquilo que vai ser a solução do David Hume. Mas eu vou percorrer estes passos. Pronto. Espera aí, mas não digas isso, não digas isso, senão as pessoas desligam já. Pois é, pois é. Mas no não, fim, esqueçam, não, vai ser tudo novo. Fim, o que eu vou dizer vai ser tudo fresquinho. Vai ser tudo... Não, atenção, a parte do meio, não é? A parte humiana de conciliar o determinismo com a liberdade é brutal. Exato. Não é? Ainda hoje o David Hume é muito influente por causa disso. Exatamente, o David Hume digamos, dentro destas 3 hipóteses que tu falaste, quando se fala da terceira, fala-se obrigatoriamente de David Hume. Exatamente. Fala-se de David Hume. Então... o David Hume é original, desculpa lá aqui um parênteses rápido, o David Hume é original em imensas áreas. Vimos na questão da metafísica, o problema da indução, ainda não fomos ver aquela questão da ligação entre o que é e o que deve ser, não é? Exato. A falácia naturalista, a filosofia da religião. Pá, nós é temos genial. Aqui, é genial. Nós temos aqui. É um gênio. Temos aqui muitos podcasts pela frente, hein? Sim, é um gênio. Pá, para não falar dos milagres, que toda a gente, quando se fala em religião e filosofia da religião, tem que ser David Hume. Não há hipótese, não é possível. É muito bom. É muito bom. É. Força aí, força.
Então, pronto, o David Hume começa esta secção, pronto, alegando, e isto é começa logo por ser problemático isto. O David Hume diz-nos que o problema perdurou até agora, ou perdura, porque as pessoas envolvidas num debate não se deram ao trabalho de definir com a precisão suficiente os termos em jogo. Pronto. E o David Hume acredita que o que tem acontecido é uma espécie de debate de surdos, que é: eu estou a defender a liberdade e tu estás contra a liberdade, mas o que estamos no fundo a fazer é: eu estou a defender uma coisa e tu estás a contrariar outra. Pronto. E ele diz que os termos liberdade e os termos necessidade têm que ser definidos com clareza. E ele acredita que, uma vez definidos os termos com clareza, a solução do problema vai surgir de maneira muito natural. Pronto, é uma crença que ele tem. Eu, por acaso, Tiago, eu li isso de outra forma. Eu sei que desta vez tu até esmiuçaste mais a secção 8 do que eu, mas diz-me se eu estou completamente ao lado. O que eu li foi, nós, na forma como vivemos e como nos relacionamos uns com os outros, parece que implicitamente aceitamos a liberdade da vontade, mas na forma como nos expressamos e nas crenças que dizemos ter acerca do livre-arbítrio, dizemos que somos livres, ou seja, acreditamos que agimos como se estivéssemos determinados, mas falamos ou pensamos como se estivéssemos livres. É uma asneira assim tão grande? Eu diria que isso encaixa mais no esclarecimento que ele dá sobre o conceito de necessidade relativo ao comportamento humano. Ok, porque eu estou-me a lembrar, não queria estar aqui a estragar o teu esquema, mas eu estou-me a lembrar daquele exemplo do prisioneiro, não é? Mas isso é o que eu estou a dizer, isso é... Já é mais à frente, ok, força. Então. Mais à frente. Então segue os teus passos, desculpa. Sim. Pronto, pronto, então o objetivo dele, o primeiro objetivo na primeira parte, porque esta secção divide-se em duas partes. Na primeira parte ele vai tentar definir os conceitos necessidade e liberdade e, no fim, dizer que são conceitos perfeitamente conciliáveis entre si. Pronto. E como é que ele define a necessidade? Ele define a necessidade da maneira como ele tinha definido na secção anterior, na secção 7. Pronto, que é, para o David Hume, o único tipo de necessidade que nós encontramos na natureza. Nós não encontramos, ele fala, necessidade, antes de pensarmos na necessidade em relação ao ser humano, vamos pensar no conceito de necessidade aplicado aos eventos naturais, aos objetos exteriores, à pedra e ao comboio e ao bola de bilhar, não é? Pronto. E ele diz-nos que, em linha com o que ele tinha dito na secção anterior, diz que o único tipo de necessidade que nós conseguimos aferir da natureza é o que ele diz que é uma conjunção regular entre os eventos. Isto é, nós não conseguimos constatar nenhuma força, nenhuma energia, nenhuma ligação essencial entre os eventos, a não ser que eles apresentam regularidades. Isto é, ele diz-nos: a bola de bilhar, quando embate noutra bola de bilhar, nós constatamos que a velocidade de uma bola vai com uma dada velocidade, choca na outra e verificamos que a outra segue com outra velocidade. Pronto. E verificamos isso em tudo o que existe na natureza. Sei lá, queres dar exemplos? Sei lá, tínhamos o exemplo do balde de água que desmolha, temos o exemplo... Exatamente. Sei lá, o fogo que ardas... que queima, o elétrico que nos atropela e Exato. a bola de bilhar que bate na outra. Bate a outra, ponto. O que ele diz é que a única noção de necessidade que nós temos, mesmo em relação ao mundo exterior, são sucessões de eventos. Pronto. E nós projetamos nessa sucessão de eventos, é algo mental, por força do hábito, projetamos sobre essa sucessão de eventos a dita necessidade. Pronto. Mas isso é uma projeção nossa. Nós não conseguimos constatar na natureza, nos próprios objetos, tal coisa como uma conexão necessária. Isso foi o que tivemos a aprofundar no último podcast. Exatamente. É o que tivemos a aprofundar. Para quem quiser saber mais sobre isso, é favor... Não é? Olha, eu vou deixar... aqueles youtubers que às vezes põem assim põem aqui
um link, não é? E apontam. Pá, vergonhosamente eu não sei fazer isso. Vou pôr na Mas- descrição, na descrição do podcast, ponho o link. Exato, No mas fim. estás a ver o que eu estou a dizer, não é? Sei, apontavas para Aparece, cima e aparecia, top isso. e aparece, não é? Olha, é favor clicar aqui, conexão necessária. Faz Pronto. isso, quando aprendermos, quando eu aprender, eu venho aqui e edito Exato. o vídeo. Depois aí. Pronto, então, olha, Clica aqui. é favor clicar aqui. Pronto. Daqui a muitos anos. Exato. Para quem nos estiver a ver no ano 2025, a clicar aqui. Pronto. Então, pronto, ele diz-nos que isso é essa a ideia que nós temos de necessidade. A necessidade é, no fundo, se quiseres, associar um evento a outro evento. Pronto. É uma projeção mental, não é? Uma É uma projeção mental. Nós não conseguimos dizer ou inferir algo físico, é algo que a minha mente projeta. Exatamente. Daqui eu não posso sair. Não? Daqui não posso sair. Okay. Pronto, o que ele nos diz... Isso é em relação ao mundo físico, não é? Ao mundo físico. O que o David Hume nos diz é que na ação humana passa-se exatamente a mesma coisa. Passa-se rigorosamente a mesma coisa. Tipo, todos nós, o David Hume aí diz-nos que todos nós concordamos com a doutrina da necessidade, bem entendida nesses termos. Isto é, porque é que o David Hume acredita que todos nós aceitamos isto? Porque também na ação humana nós somos capazes de constatar regularidades em relação a motivos que geram comportamentos, ou crenças, ou desejos, ou preferências, ou razões que geram dadas ações. Então, peraí, a analogia aqui é bola branca, bola preta, motivo, no mundo físico, no mundo mental, os motivos e as ações. Exatamente, é isso. Tipo, tal como o avarento vai guardar o máximo de dinheiro possível, ou melhor, vamos à bola. Tal como a bola branca vai dar origem ou segue-se, o movimento da bola branca segue-se o movimento da bola preta, o avarento segue-se, que ele se tiver dinheiro vai guardá-lo, ou vai poupá-lo ao máximo, sei lá. Ou o mentiroso vai mentir, ou o altruísta vai ajudar. Deixa-me só ver quem agora aqui duvidasse disto e dissesse, não, mas tudo bem, que há grande probabilidade de alguém que é assaltado ficar chateado, ok? Mas não é tão grande a probabilidade de a bola branca, quando bate na bola preta, ela mexer. Só que o Hume não está a falar da causalidade real. É o mesmo mecanismo que nos faz ver uma causalidade no mundo físico que nos faz ver uma causalidade no mundo mental. Exatamente. É por aí, não é? É por aí. Pronto, okay. E ele diz-nos, ok, nós podemos dizer, podia-se objetar, ok, mas eu não vejo no comportamento humano nada de tão exato e tão previsível, não é? Como a bola branca bater na bola preta. Pronto. Mas o que ele nos diz, e aí é que ele nos fala das exceções. Ok, mas aquela pessoa altruísta, que eu pensava que era altruísta, eu via a ter uma atitude egoísta, por exemplo, uma atitude que eu não estava à espera. Ou aquela pessoa egoísta, pelo contrário, foi capaz de ter um rasgo de altruísmo que eu não estava à espera. Pronto. Ele diz que isso acontece. Isso acontece, mas ele diz, tal como acontece no mundo natural. Tipo, há coisas que são, também no mundo natural, não tão previsíveis, sei lá, previsões do tempo, por exemplo, da meteorologia. Nós sabemos, mais ou menos, sei lá, podemos prever que amanhã fará sol, mas nem sempre a coisa acerta. Há uma certa probabilidade disso acontecer. Pronto. E ele diz-nos quando... Ele até dá o caso de um caso contrário, que eu achei muito interessante, que aquele exemplo que eu me adiantei do prisioneiro, não é? Alguém que está preso numa cadeia com paredes de pedra e grades, e no dia a seguir vai ser morto. Portanto, está à espera de ser foi condenado à morte, está à espera de ser morto no cadafalso. Guilhotina ou a roda, ele fala de uma roda, não sei como é que se matava com uma roda, mas pronto, não interessa. E ele diz, a maior parte das pessoas, se tentar fugir, vai tentar abrir um buraco na parede, ou vai tentar fugir pela porta, ou seja, não vai tentar convencer o carrasco a salvar-lhe a vida. Portanto, parece que, em alguns casos, o determinismo da vontade parece que é mais férreo ou mais forte do que o determinismo físico, não é? Exatamente, é isso. Esse exemplo é o exemplo, pronto, que é exatamente isso. Tipo, se alguém duvida do determinismo psicológico, se quiseres, pense nesse caso e vê-se, tipo, ele está tão confiante que não pode sair por causa da solidez das grades,
como da obstinação do guardião. Tipo, ele diz, altura, noutro exemplo, eu sei que um convidado meu que venha cá à casa não vai pôr a mão na lareira e vê-la queimar, tenho tanta certeza disso, quanto as paredes da minha casa não vão desabar. Ruir, exatamente. Ruir. E logo assim diz, sim, mas se ele fosse lá e pusesse a mão na lareira, era uma exceção tão grande quanto haver um terremoto e mandar as paredes de casa abaixo. Há exceções dos dois lados, não é? Há exceções. E o que é que ele diz sobre as exceções? Ele diz que as exceções, e nós, em vez de pensarmos nas exceções como exceções reais à causalidade do mundo ou à regularidade do mundo, o que nós pensamos imediatamente, se a casa rui ou se acontece uma coisa inesperada no mundo natural, é que nos está a escapar alguma coisa. Nos está a escapar alguma coisa. Há algum fenómeno natural que nos está a escapar. E se a casa ruir é porque, se calhar, havia já algumas brechas que eu não estava a par, ou se há um terremoto, havia algumas placas tectónicas que estavam fora das sondas dos meteorologistas ou dos geógrafos, não é? Sim, pronto. Sim. Mas isso é algo que é explicável nos mesmos termos que tudo o resto, segundo a doutrina da necessidade, entendida como... Os termos são naturais, é causalidade. São naturais, exatamente, são naturais. Pronto, podemos usar aqui os termos causalidade e necessidade, mas sempre nos lembrarmos que é naquele sentido... Da projeção mental, exatamente. Psicológico do David Hume. É isso. Pronto. E ele diz-nos, quando alguém, agora no mundo humano, quando o avarento ou o egoísta tem um ato altruísta, o que ele diz é, nós não pensamos que esse ato surgiu do nada ou que é uma verdadeira exceção a essa dinâmica causal. O que nós pensamos é, alguma coisa me falha na personalidade dele. Há aspectos na personalidade dele que até agora me têm escapado, ou há um motivo que eu não estou a ver neste momento, ou se calhar não está a ser verdadeiramente altruísta, se calhar está a ser, se calhar há um benefício que eu não estou agora a ver de repente, que ele pode retirar dali. Pronto, no fundo o que ele nos diz é, tal como nós lidamos com as exceções no mundo natural, apelando a um exame mais cuidadoso sobre as causas desse fenómeno, no mundo humano também. No mundo humano, quando acontecem atitudes, comportamentos mais imprevisíveis, o que nós fazemos é supor que há motivos, ou razões, ou traços de personalidade que nos estão a faltar, que nos estão a escapar. Pronto. Por isso, isto tudo para dizer que o David Hume, o que quer argumentar aqui é que no mundo físico, o evento A gera o evento B, a bola branca gera o movimento da bola preta. No mundo humano também acontece isso. Os motivos, as razões, os desejos, as preferências geram comportamentos. Ou seja, as ideias que ele teve a trabalhar na secção anterior e que nós estivemos a falar no podcast anterior, ele tiras do mundo físico, aplica-as ao mundo humano e de alguma forma está a dizer, acabou aqui o debate sobre o livre-arbítrio. Nós somos totalmente determinados. É um ponto e vírgula, eu sei, é um ponto e vírgula, mas neste ponto ele está a dizer, somos totalmente determinados. Falta só um passinho. É o passo que nos vai libertar, não é? Exato, falta só um passinho, que é, ele diz, ok, estamos esclarecidos que esta doutrina da necessidade, tal como o David Hume a definiu, é algo que todos nós concordamos. Pronto, David Hume diz, nós todos, no fundo, concordamos com esta doutrina da necessidade. E é por isso que o prisioneiro não tenta persuadir o guardião, e é por isso que o visitante jamais vai pôr a mão no fogo e pronto. Ou jamais vai ser antipático com o David Hume, pronto. É isso. Nós temos tal confiança na doutrina da necessidade aplicada ao ser humano que isso é o que molda, se quiseres, o nosso comportamento diário e a nossa vida prática. Pronto, agora, como é que isto se compatibiliza com a liberdade? Pronto, e agora aqui o passo de David Hume, que é problemático, mas é o que ele dá, ele define a liberdade de uma maneira que realmente é compatível com o que acabamos de dizer. E como é que ele define a liberdade? Para o David Hume, liberdade não é mais, também não é menos, do que a capacidade de agir em conformidade com a minha vontade. Pronto. Isso é extremamente problemático, não é? Pronto, mas antes disso, calhar vamos perceber um bocado melhor isso. Ora, repete só essa frase, então.
Eu não sei se consigo repetir, mas pronto. A liberdade será agir em conformidade com a minha vontade. É a capacidade, exatamente, de tu agires em conformidade com a tua vontade. Ou com aquele diz, com a determinação da vontade, porque esta palavra aqui é com a determinação da vontade. Mas essa frase, essa expressão é fantástica porque é paradoxal. A determinação da vontade. Pronto. Porquê? Porque, pronto, mas aí... Porque a vontade não está fora da lei natural, não está fora das relações causais. Exatamente. É o que o David Hume quer sustentar. A minha vontade não é mais do que o conjunto de, se quiseres, de forças ou de desejos, de motivos, de apelos que eu sinto para agir de uma determinada maneira. Ok, vamos só parar aí um bocadinho, Tiago. Essa parte, este passo, se não for bem percebido, depois não conseguimos avançar. Okay, vamos só dar um passo atrás. Para um libertista, um libertarista, não interessa, ser determinado implicava imediatamente não ser livre. Ser determinado implicava não ser livre. O que o David Hume agora está a dizer, segundo aquilo que acabaste de nos dizer, é a determinação da minha vontade faz com que eu seja livre. Exato. Ou seja, há um certo determinismo na minha vontade, mas que ainda assim me torna livre. É livre, porque lá está, porque a vontade aqui, a determinação da vontade, é o que o David Hume quer dizer com isto é uma vontade livre de coação externa. Isto é, quando eu ajo simplesmente em função daquilo que eu quero, ok? E eu estou a ser livre. Pronto. E quando eu ajo porque sou coagido por alguma força exterior, eu não sou livre. Pronto, esta é a ideia do David Hume, por exemplo. Eu acho que há outro ponto aí, Tiago, não sei se concordas comigo, que é o que é que seria não ser levado a agir, não é? O que é que seria isso? Seria ser não levado a agir, seria ser totalmente aleatório a forma como eu agia, não é? Portanto, ele opõe de alguma forma... Sim. Isso é uma coisa que o David Hume diz. O David Hume diz isso. Há duas hipóteses aqui. Ou eu sou determinado a agir, ou eu não sou determinado a agir. Não ser determinado a agir, eu não sei que termo é que ele usa, mas eu vou-lhe chamar o acaso, ou a aleatoriedade. É o acaso, ele fala do acaso. É o acaso, pronto. Okay. Sim, então, a liberdade no sentido libertista ou libertarista é o acaso. O acaso também, de alguma forma, tira de mim toda a culpa, toda a responsabilidade, tudo isso. Portanto, eu também não posso ser livre nessa acessão. Só há outra, que é o ser determinado. Lá está, mas vamos ver, mas os libertistas, isto agora é um parênteses, um bocado para o gigante, mas não vou desenvolver. Mas os libertistas não aceitam essa divisão entre determinação e acaso. Ok, exemplo, se lês o Paulo Sartre, que é o maior libertista, o maior representante do libertismo, ele não aceita essa dicotomia, mas essa dicotomia é posta em cima da mesa pelo David Hume. Sim, eu dá-me ideia que o Daniel Dennett também não aceita, mas pronto, não interessa. Pronto, vamos agora mas o David Hume aceita. O David Hume aceita. É o que nos interessa aqui, exatamente. Exatamente, o David Hume é exatamente como tu disseste agora. O David Hume diz que só temos alternativas. Até porque, Tiago, se o ser livre é um ser, é um agente, é uma pessoa, e se o David Hume já partiu do princípio de que um ser, um agente, uma pessoa é alguém natural, que está no mundo físico, no mundo causal, não há outra hipótese de alguma coisa ser livre, não sendo um agente, não sendo uma peça nesse mundo causal, não sendo de alguma forma determinada. É isso, é essa a posição de David Hume, exatamente, é isso. Ele diz que ele só pondera isso, ele diz assim, ou isso, ou o acaso, como tu disseste. Sim, ele diz isso explicitamente no fim da primeira parte. Já reparaste que ele faz isto muitas vezes? No fundo, o facto de ele ser um pioneiro, não é? Ele ser dos primeiros a avançar para estas áreas, para a exploração da mente, para a ligação entre a causalidade e a liberdade, faz com que ele, é óbvio, que depois quem veio à frente dele foi conseguindo limar melhor os conceitos, não é? Ou afinar melhor tudo isto. Não é? Portanto, ele sugeriu estas duas alternativas, ou determinismo ou libertismo. Exato, claro que quem vem a seguir depois arranjou nuances e arranjou patamares e graus, não é? Que ele não tinha, não é? Mas foi ele que abriu as portas. Não é? Pois foi. Imagina, o Kant, a solução do Kant é uma solução bastante estranha. Porque o Kant, e isso até era engraçado desenvolvermos noutro live. Vamos ter o teu curso. Exato, olha, no meu curso... Aponta para cima para o link. Para quem nos está a ver no ano 2025, clique aqui para o meu curso.
porque entretanto já fiz, não é esse curso, não é? Claro, já Então, fizeste. O Kant tirava o agente da natureza, parece-me, não é? O agente não Lá era... está, o Kant tem uma posição muito estranha, que ele diz, lá está, mas agora outro parênteses muito rápido. Curto, mas faz um parente curto, sim. Pronto. Que o Kant dizia que o determinismo está do lado daquilo que ele chama o fenómeno, o mundo fenoménico. Boa. Pronto. E a liberdade está do lado do mundo numénico. Havia a possibilidade de sermos livres fora do fenómeno. Exatamente. As relações causais eram fenoménicas. Eram fenoménicas, pronto. E a relação de liberdade era algo numénico, pronto. E agora, como é que Kant diz? Pronto, não interessa. Depois vem o curso, exatamente. Exato, cliquem aqui. Mas é interessante, estamos a ver como é que Kant só pôde existir depois de Hume. São estas pequenas coisas que nos mostram. É isso. Pronto, agora, lá está. O David Hume agora resolve esta questão, para finalizar. Deixa ver só, se agora divagamos um bocadinho, deixa ver se eu não me perdi então. Um agente é alguém que seja livre, tem que ser um agente, não é? Nós agimos, ou nós fazemos ações baseadas em intenções, em desejos, em sentimentos. Tudo isso está baseado em algo natural, ou está no mundo físico, logo não pode fugir àquela relação de causa e efeito. Exatamente. Tem que ser determinadas. Agora, o que ele faz é aquilo que se chama, o que o David Hume faz é aquilo que se chama comer a bala. Ele diz, tudo bem, ok, nós somos determinados, as nossas intenções são determinadas, os nossos desejos, vontades, sentimentos são determinados, mas ainda assim eu sou livre. Eu sou livre, exatamente. Quando eu ajo só em função daquilo que eu quero. Pronto. Da minha vontade. Exatamente. Da minha vontade. Quando eu não estou... Digamos que a versão de liberdade do David Hume é essencialmente negativa. É não coação. Tipo, não é positiva no sentido libertista do termo, que é eu estou num patamar em que realmente posso escolher entre A e B. Não é isso. É uma espécie, o David Hume diz-nos que a liberdade é outra coisa. É o não ter impedimentos. Por exemplo, imagina um exemplo muito prático. Se a Paula está indecisa entre passear no parque da cidade ou ir ao cinema e decide ir ao cinema e pode ir ao cinema, então a Paula é livre. Porque a Paula foi ao cinema porque agiu, ou melhor, a Paula foi ao cinema porque assim o quis e pode fazer aquilo que quis. Logo, como a Paula agiu em conformidade com aquilo que quis, é livre. Por outro lado, se o chefe da Paula lhe liga e diz a Paula, tens que fazer o relatório para amanhã, o relatório, sei lá, qualquer coisa. E ela quer ir ao cinema e não vai ficar a fazer o relatório. Nesse caso, ela está a fazer algo que não quer. Pronto, ela está a ser coagida exteriormente e ela está a fazer algo que não quer, que é obrigada a fazer. Nesse caso, a Paula não é livre, no sentido David Hume. Não está a agir segundo a sua vontade. Pronto. No sentido que é mais abstrato, mesmo assim podemos dizer que ela é livre, porque ela está a agir segundo uma vontade de segundo grau de manter o seu emprego. Sim, acho que o David Hume diria que sim, porque mesmo que eu tenha uma pistola apontada à cabeça, não é? Eu mantenho o meu livre-arbítrio porque eu não quero morrer, não é? E faço o que as pessoas me obrigam, portanto, acaba por ser a minha vontade de sobreviver, não é? Pronto, mas basicamente a grande frase seria: somos livres se agirmos de acordo com a nossa vontade. O que nós podemos fazer em relação ao relatório ou à bala é falar em graus de liberdade, se quiseres. Eu sou livre em vários graus. No sentido de o grau máximo seria a Paula poder ir como é que eu disse? Ir ao cinema, não foi? Ir ao cinema e... Mas o David Hume não fala disso, para não, Tiago? Não fala de graus de liberdade? Não fala. Pois, isso já somos nós a moer o grão dos problemas que ele nos levantou. Exatamente. Há um problema enorme com essa definição de liberdade do David Hume. Deixa-me só, para ficar aqui bem assente, será como somos livres se agirmos de acordo com a nossa vontade. Ok? Será pacífico? Exato. É isso. Okay. Agora repare, eu vivo numa zona onde passam bastantes toxicodependentes aqui, na minha rua, e eu vejo muitas vezes os comportamentos deles, não é? Completamente dirigidos para a droga, só. Eles acordam e passam o dia para ir ali ao bairro, não é da pasteleira agora? Exato. É da pasteleira, sim, já não é o Aleixo, vão à pasteleira comprar droga. Portanto, podíamos dizer então que eles são livres, porque neste sentido o David Hume, eles agem de acordo com a sua vontade. Com a sua vontade, sim. Agora, eles são tão livres quanto eu sou de ir ao pão, à padaria comprar pão?
Exato, Não é exato. assim, não. Porque lá está, lá está, isso até nos remete exatamente a isso. Eu acho que temos de falar aqui de graus de liberdade, porque o mesmo, Exatamente. esse toxicodependente, ele está a agir segundo um tipo de vontade, mas não está a agir segundo outro tipo de vontade. A vontade, se calhar, a primeira dele era, se calhar, libertar-se da droga. Pronto, uma Eu não sei vontade se ia por aí. Peraí. e ele... Sim. Hã? Diz. Não, o que eu digo é, imagina, mas isso até aparece em autores muito posteriores, no Frankfurt, por exemplo. No Harry Frankfurt, exatamente. Que São ele fala, os graus de. Como é que era? Os graus dos desejos. desejo de segunda Primeiro ordem. de segunda ordem, Exatamente. desejo de segunda ordem. Ou É seja, isso, é isso. eu quero drogar-me, é um desejo de primeira ordem. Eu quero deixar a droga, não é? Eu quero não querer desejar a droga, é um Exato. desejo de segunda ordem, não é? É isso, é isso. Mas É isso. o Hume não os incluiu aqui, para não? Não, O Hume não fala disso. não, nada disso, não. Isso é já uma coisa, é como tu dizes, já são desenvolvimentos, pronto, que se podem fazer a partir do pensamento de Hume, pronto, mas o David Hume não fala disso. Então Okay? deixa-me centrar no David Hume, só porque é injusto, não é, estarmos a ir mais à frente dele. Mesmo essa noção do David Hume, e vou pegar no exemplo do drogado e no meu, ok? Eu sou a pessoa que vai comprar pão e o drogado é o drogado que vai comprar droga, não é? Exato. E ele vai... Gostei da comparação. Não é no mesmo sítio, mas tu vais comprar pão e ele vai comprar droga. é porque é o mesmo caminho, nós fazemos o mesmo caminho, só que ele depois são continua coisas mais lá para baixo e eu fico na padaria. Mas há uma coisa em comum, que é que a minha vontade foi determinada por algo para ir comprar pão e a vontade dele foi determinada por algo para ir comprar pão. Ou seja, eu vou comprar pão porque a minha vontade foi não estou a conseguir explicar. Foi determinado pela minha vontade, ok? Mas essa determinação foi determinada por algo atrás de mim, da mesma forma que o drogado. Exato. Portanto, não há grande diferença qualitativa entre a minha vontade e a vontade do drogado. Pode haver depois diferenças quantitativas de grau, não é? Em que eu tenho outras vontades que controlam vontades que eu não quero ter, por exemplo, ficar na cama e não ir de manhã cedo comprar pão para os meus filhos, eles que vão. Não é? Mas eu tenho essas vontades sobre essas vontades, mas no fundo são vontades que eu não determino. Ok, sim. Portanto, não há assim grande diferença entre eu e o drogado, não é? Não, o David Hume é como tu há bocado disseste, engola. O David Hume engolaria esta bala. Engolaria, pronto. Agora, como é que. Vamos ver, mas o que é que o David Hume nos diz? Também o David Hume... Engolir a bala, para quem não sabe, é aceitar as condições aparentemente inaceitáveis de alguma conclusão. Ele aceita isto. Ele faz isso muitas vezes, não é? Ele aceita isto, pronto. Mas porque ele também... Há um argumento suplementar, se quiseres, à visão de David Hume, que é o que vem na segunda secção. Na segunda parte, desculpa. Na segunda parte dessa secção. Que é aquilo que eu digo aqui no capítulo, no passo 7. Espera aí, deixa-me aumentar aqui, não estou a ver agora. Agora está-me a escapar essa parte. No passo 7, estás a ver aqui? Consegues ver? Tenho que aumentar o ecrã, dá-me só um segundo. Ok. Ora, diz lá, compatibilismo necessário à compreensão da moralidade. Exatamente, pronto. Ele diz-nos que esta visão que ele nos dá de a liberdade ser definida em termos de necessidade, se quiseres, ou de determinação da vontade, é a única, segundo David Hume, que dá, se quiseres, compreensibilidade à moralidade, às ações morais. Pronto. E como é que ele defende isto? Por um lado, ele defende que a necessidade é necessária à moralidade e também defende que a liberdade, entendida como ele a definiu, também é necessária à moralidade. As duas coisas juntas fazem o bolo da moralidade. Pronto. Porquê? Porque ele diz-nos que a moralidade, segundo David Hume, nós podemos pensá-la de várias formas, mas há uma coisa que o David Hume acredita que é comum às visões morais, que é conceitos como recompensa, castigo, mérito, demérito, culpa, responsabilidade, tudo isso. Pronto. E ele diz-nos que na base disto está a compreensão da ação humana quanto a motivos e intenções. Pronto. Nós só podemos pensar moralmente uma ação, se quiseres, ou elogiar alguém ou condenar alguém, em função dos motivos que estão por trás da ação perpetrada, não é? Da ação que se realizou. Pronto. E ele diz-nos que isso só é compreensível se aceitarmos a doutrina da necessidade, tal como ele disse, que é
aceitarmos que motivos tornam compreensíveis certos comportamentos, que certas razões, certos desejos, certas preferências. Pronto. E ele diz-nos que isso não é mais do que aceitar a doutrina da necessidade. Por exemplo, quando nós dizemos que aquela pessoa, sei lá, cometeu um homicídio por motivo X e não por motivo Y, isso é relevante moralmente. É assim que o juiz, se quiseres, o juiz e nós, todos nós, avaliamos o grau de maldade ou o grau de benevolência, neste caso nunca haverá, não é? Ou o grau de não responsabilidade daquela ação. Pronto. Se me quiseres ajudar num exemplo qualquer, imagina, se alguém rouba uma maçã porque tem fome, é uma coisa. Se alguém rouba uma maçã porque quer atirar com a maçã à cabeça de outra pessoa, é outra coisa. Pronto. São explicações diferentes são explicações diferentes para o mesmo comportamento, que é roubar a maçã. Pronto. Então, ambas as explicações pressupõem aquilo que o David Hume quer que nós pressuponhamos. Pressuponhamos. Agora, desculpem lá. Pressuponhamos, exatamente. Que existe uma relação consistente entre certos motivos e certos comportamentos. Pronto. Neste caso, se eu tiver fome, a fome leva-me para outras circunstâncias. Isto é tudo um compósito bastante mais complexo. Mas a fome aliada a uma urgência e à situação, uma situação tal, explica porque é que eu roubei a maçã. Pronto. O facto de eu estar envolvido numa luta, gosto de imaginar este cenário, que não sei se faz algum sentido, numa luta de rua não sei com quem, e ter ali uma maçã ao lado, explica também o facto de eu pegar na maçã e tirar a cabeça do tipo. Pronto. Tudo isso é explicável, e só é explicável se usarmos aquelas categorias que o David Hume nos fez, nos tentou convencer anteriormente. Pronto. Isso é o que ele diz, que isso é o elemento da necessidade que faz falta à compreensão da moralidade. Pronto. Por isso David Hume diz, a necessidade é necessária à moralidade. O segundo passo... Deixa-me só ver se eu consigo pôr isto nos meus termos, pai, que senão isto torna-se demasiado abstrato para mim. Okay. A ideia que eu tirei daqui é que, eu vou se calhar repetir-me um bocadinho, mas para haver moralidade, para haver responsabilidade, tem que haver agente. Não é? E agora já sabemos que o agente está num plano causal, o agente é natural. Okay? Portanto, eu só faço aquilo que faço e depois responsabilizo-me ou não, sendo um agente. O problema aqui para os opositores do David Hume é, ok, mas esse agente nunca é livre, porque todas as suas ações são causadas por algo que ele não controla. Mas essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte é que eu ia dizer agora. É a parte da liberdade. Imagina. Mas então esta parte estou certo, não é? Sim, está. Eu sou um agente e estou imbuído numa cadeia causal, causa e efeito natural. Até aqui os deterministas ganham, certo? Bom. Até aqui. Vamos ver, porque sim, mas o ponto de David Hume é que a avaliação moral é só esta. A avaliação moral inclui sempre uma explicação, se quiseres, causal, mas no sentido de David Hume, se quiser, não é? Causal este causal é com aspas, okay? Causal dos motivos que levam a ações. Pronto. É diferentemente condenável alguém que rouba a maçã para comer e alguém que rouba a maçã para atirar a cabeça de uma pessoa. Pronto. E isso só se explica através de uma explicação causal do comportamento. Pronto, é tudo o que o David Hume quer neste momento. Agora... Tiago, deixa-me só... Eu não queria que avançasses sem eu perceber bem, porque quer eu atire a cabeça, quer eu atire a maçã à cabeça do outro, quer eu coma a maçã, num mundo determinista, eu estou a fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo para perceber melhor o David Hume, num mundo determinista eu não sou nem responsável por atirar a maçã à cabeça da pessoa, nem por querer alimentar-me ou o que seja, eu não sou responsável por nada disso. É a segunda parte agora. A primeira parte que David Hume diz é que é comum, a nossa moralidade tem como condição, pelo menos necessária, se quiser, não estou a dizer que é suficiente, necessária essa análise dos motivos. É só isso que ele, neste passo, é só o que ele quer. Já percebi, sim. Ok. Agora a segunda parte, para digamos, escapar ou tentar resolver o problema que tu colocaste, é a parte da responsabilidade individual. Pronto. E como é que ele nos diz? Ele diz-nos que
nós, o que ele diz que nós fazemos é que nós responsabilizamos moralmente uma pessoa quando associamos um dado ato à pessoa. E como é que fazemos essa associação? Através da personalidade da pessoa. Isto é, Ok. ele diz que nós só podemos dizer que aquele ato foi meritório, que aquela pessoa merece ser castigada, merece ir para a prisão, ou aquela pessoa merece uma medalha, se for um ato louvável, se conseguimos associar aquela ação, que é um elemento isolado e que se esvanece no momento em que é concretizada, se soubermos estabelecer uma ligação robusta entre essa ação e a personalidade dessa pessoa. Pronto. Por exemplo, o assassino vai para a prisão se, no momento em que ele é julgado, os motivos, se quiseres, que presidiram ao seu homicídio ainda continuarem, de alguma forma, presentes na caracterização da sua personalidade. Isto é, o assassino que vai para a prisão não é o assassino que matou. Porque o assassino que matou, quer dizer, o momento já foi um momento que durou 2 segundos. Pronto, mas o que David Hume diz, nós, para colocarmos o assassino na prisão com alguma legitimidade moral, é porque estamos a associar aquele ato àquela pessoa. Pronto. E dois assassinos diferentes, com personalidades diferentes, culpabilizamos de forma diferente. Exatamente. Pronto. E isso só é explicável porque quando ele fala da liberdade como determinação da vontade, ele diz que a vontade aí é, se quiseres, as motivações intrínsecas da pessoa. É quando tu consegues associar as ações a motivações não pontuais, não esporádicas, não momentâneas, mas a motivações intrínsecas e que de alguma forma te caracterizam. Pronto. Ok. Ao agente, portanto, à pessoa. À pessoa. Pronto. E isso, ele diz assim, é só assim que nós tornamos compreensível o nosso modo de organizar moralmente o mundo. Nem há outra forma de compreendermos a moral. Uma forma mais metafísica, ou mais abstrata, ou mais racional, ou mais desligada do sujeito e desse agente, não é possível, porque não é Pronto, ele acredita que não. Pronto, ele acredita que não. Pronto, é esta a solução que ele encontra. No entanto, pode-se, e realmente as tuas operações que há bocado colocaste, poder-se-á sempre objetar com aquilo que tu há bocado disseste. Porque, ok, mas será justo colocar o prisioneiro, o assassino na prisão, sabendo que a personalidade dele, que ele não teve culpa de ter a personalidade que tem? Tipo, o que o David Hume nos está a dizer é que nós pomos um assassino na prisão tal como pomos um urso numa jaula. Está a se ver? Tipo, é a mesma coisa. Tipo, nós pomos um urso numa jaula, porquê? Ou um urso numa jaula, ou não estou a dizer um urso numa jaula, ou afastamos os ursos do mundo social humano, não é? Porque sabemos que o urso é perigoso. Faz parte da natureza, se quiseres, intrínseca do urso, de repente atacar-te, ou atacar-te por... Tiago, eu acho que a partir do momento em que ele põe o agente no meio natural, e o agente é um agente, nós não somos simplesmente marionetas do destino ou dos átomos ou o que seja, não? Nós fazemos parte do mundo natural, todas essas vontades, esses sentimentos que estão na base dessas vontades são os que levam às nossas ações, de alguma forma são determinadas, mas são naturais, mas eu acho que ele tem que permitir um certo grau de controle. Ele não falou nisso, mas nem que sejam de desejos sobre desejos, não é? Ações sobre meta-ações, vontade sobre meta-vontades, para poder dar algum espaço à liberdade. Mas não. Porque senão não temos. Pois, eu sei que ele não fala nada disso. É, e ele não fala nisso, e ele mais uma vez, é bocado aquilo do disseste da bala. Ele engola a bala completamente. Mas os humianos dele para a frente, e a maior parte são, aliás, para serem humianos terão que ser compatibilistas, não é? Parece-me que a maior parte dos filósofos
que eu conheço, parece-me que são contabilistas, Contabilistas, que são não deve ser compatibilistas, muito, não deve haver muitos filósofos que contabilistas. são Não. compatibilistas hoje em Sim, dia. Não sim. digas mal dos nossos ouvintes contabilistas, pá. Não, foi pelo contrário. É um Ajudam os elogio não ser filósofos. filósofo. O É que, um o que é que elogio não seria um ser filósofo sem filósofo. contabilista? O que é que seria um filósofo sem contabilista? Exatamente. Nós imaginar bem o que é que um filósofo seria sem contabilista. Agora perdi-me, peraí. Sim. Onde é que estávamos? Estavas a dizer que a maior parte dos filósofos são compatibilistas. Sim, depois do David Hume, sim, eles tiveram que afinar essa posição dele. Né? Portanto, tiveram que de alguma forma Pois. pôr aí um conto, porque senão somos totalmente determinados por coisas que estão atrás de nós. Pois. Nós não controlamos. Mas tem que haver margem para um mínimo controle, nem que sejam sentimentos sobre sentimentos, sabes? Emoções sobre emoções. Sim. E não uma razão a controlar e a escolher. Eu vou ter esta emoção ou eu vou ter aquela emoção. Assim parece muito mais de acordo com uma visão naturalista do ser humano, não é? Sim. E vemos isso na natureza, não é? Porque é que, sei lá, animais que salvam outros animais, ou uma abelha que se sacrifica pela sua colmeia, não é? De alguma forma está ali uma espécie de proto-emoção, não é? Que depois, em termos evolutivos, iria dar lugar a uma crença e uma razão. Portanto, há algo aí que faça... Eu não digo que as abelhas têm uma moralidade, não é? Mas têm pelo menos uma pré-moralidade ou algo assim. E eu acho que o David Hume vai ter que... Eu sei que ele não diz isso, mas... Não, mais grave do que isso. O ponto número 10, consegues ver? O ponto número 10. Da secção 8? Sim. O esquema que eu pus aí. O teu, sim. Okay. Sim. Aqui os capítulos, espera aí, deixa eu ver. Tem a ver com Deus, 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 sim, tem a ver com Deus. Sim. É a parte final, não é? Esse ponto, exatamente, a parte final. Esse ponto mostra que o David Hume não está interessado em pensar na moralidade de uma maneira menos rígida do que esta que eu acabei de dizer. Porquê? E ele abraça mesmo a cena. Engole mesmo a bala, não é? Engole uma bala por inteiro mesmo. Porque ele diz, o problema que ele coloca é justamente o problema de Deus, porque ele diz-nos assim: ok, aquilo que eu estou agora a dizer é, eu estou a assumir, de tal forma, que a minha personalidade é simplesmente o fruto de contingências naturais, tal como uma pedra, uma montanha é moldada pelos ventos e pela erosão, tal como qualquer coisa na natureza. De tal forma é assim que o David Hume questiona se, em última análise, o culpado disto tudo, o culpado da minha ação, e de eu ter matado uma pessoa ou ter salvado outra, matei ontem uma e agora salvei outra para compensar, tudo isso, no fundo, o culpado e o responsável e o culpado, qual é o contrário de culpado? O inocente? Não, o meritório, não é? O tipo que faz algo de... Sim. Não estou agora a ver, pronto. Pode ser o meritório, fica bem. O meritório, pronto, é Deus. Porquê? Deus, supostamente, segundo digamos, a definição tradicional, é a causa primeira de tudo o que acontece. Pronto, o David Hume põe isso, coloca essa questão. O David Hume é tão radical na crença de que tudo é determinado, inclusive a minha personalidade, que diz, então, eu tenho que ponderar se, no fundo, Deus é o responsável. É o culpado disto tudo. Mário ter matado o Jorge e pela Maria ter ganhado a medalha de ouro, estás a ver? Nas Olimpíadas. Pronto. Ele pondera essa hipótese. Percebes? Ele está convencido que o determinismo é tal que nós somos obrigados a ponderar a hipótese da responsabilidade moral do próprio Deus. Pronto. E como é que ele sai desta? Não é? Como é que ele sai desta? Ele diz que só há duas alternativas aqui. Só duas alternativas. Ou Deus é bom, realmente. Ou Deus é sumamente bom. Perfeito. Então, sendo assim, não pode haver mal no mundo. Não é? O que eu acho, aparentemente foi mal o Paulo ter matado o Mário, ter assassinado o Mário, aparentemente, mas se Deus é sumamente bom,
não pode consentir que haja qualquer mal no mundo. Pronto. Por isso, Deus não é o responsável por nenhum mal. Deus não é responsável por nenhum. Na big picture, digamos, nesta hipótese de Deus ser bom e não ser capaz de fazer nada de mal, o que se propõe é que, no plano geral das coisas, aquele assassinato, afinal, foi uma coisa boa, ou fez parte de um plano superior em que tudo, no final dos tempos, se vai encaixar de forma harmoniosa e luminosa, ok? Esta é a primeira hipótese. Ele diz que esta hipótese não é convincente, porque ninguém age desta maneira, ninguém pensa desta maneira, ninguém julga desta maneira. Ele diz que isto é uma hipótese metafísica que só interessa aos metafísicos religiosos hiper-especulativos, porque se uma mãe perder o filho numa rixa, se o padre chegar à beira da mãe e disser não se preocupe, que no plano geral das coisas o facto do seu filho ter sido assassinado era o Mário. Afinal foi uma coisa boa. Pronto. Ele diz que isso é completamente irrealista. Nós, na prática, se quiseres, nós não somos capazes de pensar assim, desta maneira. Ninguém é capaz de pensar assim desta maneira, de uma maneira tão estratosférica. Não é possível. Desculpa. Desculpa lá. Pronto, a segunda hipótese que ele coloca é esta. Então, se existem más ações, se realmente foi mau o Mário ter assassinado o Paulo... Não, foi ao contrário. O Paulo é que assassinou o Mário. Ok. Então, se realmente foi mal o Paulo ter assassinado o Mário, sim, então tem que se admitir a hipótese de Deus ter cometido uma coisa má. Pronto. Se Deus cometeu uma coisa má, então Deus não é um ser perfeitamente bom. Pronto. E como é que o David Hume descarta esta hipótese? Diz, pura e simplesmente, que são questões que estão para lá dos limites da capacidade racional humana. Pronto. Ele não resolve esta hipótese. Ele não resolve. Ele diz que isto está para lá de todo o tipo das nossas capacidades, que é em vão. Pronto. Por isso, o que eu quero enfatizar neste ponto é isto. Para o David Hume, na última parte, estar a colocar estas hipóteses, é porque o David Hume realmente não acredita que haja, em nenhum momento, aquilo que o Frankfurt mais tarde veio a chamar das intenções de segunda ordem, ou de algo que possa, de alguma forma, constituir uma ação ou uma decisão que se sobreponha, de alguma forma, à nossa determinação. Não existe. Para o David Hume, se quiseres, a minha opinião é, a moralidade para o David Hume é simplesmente uma prática social. Uma prática social. Tipo, é assim que nós vivemos. É atribuindo mérito a certas pessoas e atribuindo demérito ou condenação ou culpabilidade a outras. E a forma de tornarmos isso compreensível é segundo esta doutrina dupla da necessidade que nos indica os motivos, que nos permite explicar as motivações das ações, e a liberdade que nos permite associar essas ações aos indivíduos particulares. Pronto. É esta, se quiseres, o quadro do David Hume. O David Hume não teve o cuidado de apanhar os cacos do chão, ou seja, ele estragou tudo, não é? Já na questão do problema da indução, da metafísica, mandou a epistemologia ao charco, a metafísica Exato. ao charco. Sim. Agora mandou a questão da liberdade ao charco. Exato. E depois os outros que venham a seguir, que apanhem os cacos e que tentem compor aqui a coisa. É mesmo isso. E vamos ver mais à frente, se calhar, se avançarmos por aí, a questão da própria identidade pessoal, não é? O próprio eu deixa de existir. Então, esta ideia trágica dele, de que a única ideia que podemos ter é uma ideia que esteja associada a uma impressão, deu nisto. Nós avisamos. Nós avisamos já há 2 podcasts atrás, ou seja, quando falamos dele estar a preparar a bomba, não é? E falamos desta questão de que só podemos formar uma ideia quando ela está associada a uma experiência. Nós estamos aqui a tirar as consequências disso tudo. Começamos a puxar um fio ou os vários fios para várias áreas, e vimos a metafísica a ruir, vimos a epistemologia a ruir, e agora acabamos de ver, pelo menos num certo sentido, a moral a ruir e a liberdade a ruir. Exatamente. É por isso que há pouco te disse que o David Hume, a nível social, é uma pessoa super afável, super amigável, mas a nível escrito... É um monstro.
É um monstro. É um monstro, pá. É mesmo... Um ar tão simpático, pá, tão bonacheirão. Parece aquele nosso tio que gostamos de ter ao jantar assim no Natal. Sim. Deu cabo disto tudo. Deu cabo disto tudo. Deu cabo disto tudo. É mesmo... David Hume, pá. O que tu foste fazer, David Hume. Sim. Por isso... Muito bom, pá. Pá, é isso. Muito bom. Excelente aula, senhor professor. Excelente aula. Muito bom. Não, clarificaste muito bem sobretudo a segunda parte da secção 8. Eu tinha ficado assim um bocado a marinar, não tive tempo de voltar lá e agora sim. Ok. Mas vou ter que passar os olhos, que eu agora quero passar. Vamos passar para a outra. Qual é? A outra secção é dos animais? A outra é dos milagres, que é outra bomba. Logo a seguir não vem a razão dos animais primeiro? Bem, a razão dos animais. Também, também tem o seu caráter de... Olha, eu estou muito interessado nessa. Do qual? Depois nessa da razão dos animais. Sim. E depois é que é os milagres, secção 10. Os animais é muito rápido. São para aí 2 páginas. Não sei quantas páginas é que tens aí. São 2 páginas. 2 páginas. E depois temos a cereja no topo do bolo. Não temos uma que caiu uma aqui, eu não estou a ver o que é que está aqui a fazer, que é de uma providência particular e de um estado futuro. Mas essa também é importante para os milagres. É? Ok, então não digas nada, deixa-me ir ler. Tá e acabamos depois na cereja no topo do bolo, que é a da fogueira, da filosofia académica. Sim, mas essa secção é um bocado confusa. Essa secção 12 é um bocado estranha. Mas tem aquela frase final, sim, que é emblemática do David Hume, temos que passar por lá, não é? Sim, essa frase é estupenda. Pronto, então se calhar fazemos provavelmente mais 2 sessões, o que é que achas? Depois... Devagarinho. Exato, vamos ver. Sim. Está bem. Olha, se não fizermos, pelo menos há de aparecer um ou outro podcast sobre estas sessões. Porque acho importante estabelecermos bem o David Hume antes de avançarmos para o Kant, que vai ser o nosso próximo projeto. Exatamente. O Kant, por exemplo, o Kant... por acaso o Kant explica-se muito em função de David Hume, é incrível. O Kant tentou resgatar a filosofia ou os destroços da filosofia, ou pelo menos a metafísica, não é? A metafísica, tudo, olha, metafísica, a epistemologia e a moralidade e a estética, tudo, olha, a estética também. A estética estou completamente fora, mas tu conheces bem. Sim, conheço, sim. Eu estou dentro porque tenho até um capítulo o que é sobre Kant e David Hume, o confronto entre eles. E realmente o Kant tentou mesmo resgatar, recuperar, salvar a filosofia do David Hume em todos os aspectos. Por exemplo, aquilo que eu acabei agora de dizer da moralidade, isto é destruidor, aquilo que o David Hume acabou de fazer. Mas o Kant, na crítica da razão prática, tenta mesmo dar um sentido diferente a isto. Na metafísica, na epistemologia, na crítica da razão pura, na estética, na crítica da faculdade do juízo. Olha, vamos deixar assim no ar, porque vai ser interessante para as pessoas seguirem depois os cursos, sobretudo aquele curso de filosofia contemporânea que estamos a preparar, que vai começar exatamente com o Kant, e será uma sessão tua, moderada por ti sobre o Kant, e acho que podes aprofundar, fazer esta ligação ao David Hume e depois as portas que abriu para a filosofia contemporânea. Exato. Depois a seguir vamos colocar o Wittgenstein, talvez o primeiro Wittgenstein, e depois o Parfit e o Bernard Williams. Portanto, temos assim uma linhagem muito interessante que devem todos ao David Hume, seguramente. Sim. É impossível não passar pelo David Hume. É um monstro genial. É incrível. Já tinha dito isso em relação ao Descartes, estou-me a repetir um bocado. O Descartes também é incrível mesmo, ler as meditações metafísicas. Agora ler estas investigações de David Hume é incrível. E é interessante ver o contraste com a figura simpática, como disseste no início, não é? Sim. Todos os registros são unânimes, toda a gente que fala do David Hume, não há ninguém a dizer mal dele, só o Rousseau. Mas o Rousseau era doido. Mas o Rousseau, exato. O Rousseau achava que toda a gente estava numa conspiração universal para o matar. Até o próprio David Hume, coitado. Exatamente. Isso diz bastante mais do Rousseau do que do David. Exatamente, diz mais do Rousseau do que do Hume. Sim. Olha, caríssimo, muito bom, muito obrigado. E um abraço a toda a gente que esteve aqui pacientemente a ouvir-nos. Espero que tenham gostado. E fiquem à espera dos próximos episódios do podcast. Exato, aqui. Um abraço, pá. Tchau, abraço então. Tchau, abraço. Tchau.